Olá a todos, começamos mais um episódio do nosso podcast do curso de Direito da URI aqui de Frederico Westphalen. Pode isso, doutor. Hoje temos a grata satisfação de ter a presença do professor Thiago Galli, coordenador do Escritório de Prática Jurídica, nosso núcleo de prática jurídica do curso de Direito, a prática jurídica que é um dos pilares de todos os cursos. E o nosso curso de Direito, ele sempre se destacou, se destaca ainda mais por ter esse núcleo de prática estruturado. E hoje, então, vamos conversar um pouquinho, vamos dar uma informação, seja para os nossos acadêmicos, seja para a nossa comunidade, seja para o nosso público, sobre a prática jurídica, o quanto que o nosso curso de Direito contribui, participa na comunidade jurídica, na formação prática, né, professor Thiago, dos nossos alunos. Seja muito bem-vindo, professor Thiago Galli. Bom, professor Pablo, a gente agradece esse espaço, o curso de Direito, né, no podcast Pode Isso, Doutor. Muito bom esse espaço, como disse o professor, tanto para os alunos quanto para a comunidade, trazer essa informação. Agradece também ao professor César Pinheiro, que está aí nos nossos controles do podcast. Obrigado, professor. E a nossa ideia realmente hoje é trazer tanto para a comunidade externar o que a universidade, enquanto extensão, tem para a comunidade, né? E aquilo que os nossos alunos, que é o nosso papel, né, fundamental, que é eles também ter esse contato com a prática jurídica, saber onde eles podem buscar o nosso atendimento, nos escritórios que nós temos à disposição, quais são as demandas que principalmente nós atendemos. Então vai ser uma alegria para nós, da equipe do Escritório de Práticas, trazer essa informação para a comunidade, professor Pablo. Obrigado pelo convite. Tiago, a gente sabe que muitas vezes é uma dificuldade para o próprio aluno, né, de conseguir um estágio. Muitas vezes tu tem um trabalho e fala um pouquinho para nós da importância e essa oportunidade que os nossos alunos têm a partir de qual semestre. Temos vários alunos que estão acompanhando, que acompanham o nosso podcast ali do terceiro semestre, do quinto semestre, então eles sempre têm essa curiosidade. A partir de quando eu tenho que fazer a prática, eu tenho que ir para o escritório, eu não vou conseguir fazer um estágio no fórum, numa defensoria, tem a possibilidade de fazer pelo curso de Direito. Vamos situar um pouquinho os nossos alunos a partir de quando que ele tem que fazer a prática, que ele pode fazer a prática e o que o curso oferece. São questões, professor Pablo, muito relevantes, né? A gente que trabalha com o primeiro semestre, a gente já sente essa ânsia dos acadêmicos em buscar dentro do curso de Direito esse entendimento prático, né? Esse dar a resposta, esse atender pessoas. Então, o curso, da forma que ele está estruturado, basicamente a partir do sexto semestre, os alunos começam as atividades práticas junto ao escritório de práticas da universidade. Eles passam a ter em sala de aulas disciplinas mais voltadas para a prática jurídica e, a par disso, então, o escritório de práticas dá esse suporte realmente no atendimento da comunidade, no acompanhamento de audiências, que depois vamos falar um pouquinho de como funciona efetivamente a prática. Então, a nossa grade ela vai do sexto semestre, basicamente da metade da faculdade, até o final da faculdade, com essa possibilidade do aluno começar, então, a estar vivenciando aquela experiência teórica de sala, prática de sala, mas também a prática real, né, de um escritório de advocacia, de um atendimento à comunidade próximo da Defensoria Pública, de um atendimento junto ao Ministério Público com os nossos projetos, de um atendimento junto ao Poder Judiciário com os nossos projetos. Então, a partir do sexto semestre começa esse atendimento e os alunos começam a ter essa possibilidade de viver um pouquinho mais
a experiência que esses profissionais que atuam nas mais variadas áreas têm esse gostinho no dia a dia, têm esse sentimento no dia a dia de atender a comunidade. E como é que é estruturado, assim, os processos são processos reais que os alunos, porque muitas vezes a gente tem essa questão, curso de direito é bastante teórico, né? A gente sabe bastante disso. E muitas vezes aliar a prática e a gente informar em sala de aula como é que vai ser um atendimento, como é que as partes chegam, como é que tu tem que fazer essa abordagem, como é que tu... Isso a gente só vai vivenciar na prática, né? Isso a gente só vê no dia a dia, vive isso no dia a dia. E isso é muito importante para o nosso aluno. E como é que é essa questão do atendimento? Quais as ações que o escritório pode pegar? Como é que é essa estrutura? Bom, para não pecar com os colegas que participam, né? Aqui no escritório de Frederico Westphalen, né? Já digo isso porque nós temos a alegria de ter 2 escritórios de prática, né? Então, como coordenação da prática, né? Nós atendemos tanto Frederico Westphalen quanto Palmeiras das Missões. Nós temos um escritório aqui em Frederico Westphalen muito bem estruturado, professor Pablo, né? A universidade disponibiliza um espaço junto à sede da OAB, né, próximo do fórum, próximo do Ministério Público, próximo da Justiça do Trabalho, um espaço bem organizado, muito bom para o atendimento de pessoas. E nesse escritório de práticas de Frederico Westphalen, quem atende enquanto advogada é a doutora Paula Delavi, né? Ela faz o atendimento das pessoas da comunidade, que eu, na sequência, vou explicar um pouquinho mais. Nós temos a colega Rafaela, que faz esse secretariado do escritório de práticas, e mais os professores que atendem, né? Eu faço o atendimento dos alunos, a professora Patrícia faz o atendimento dos alunos, o professor Gustavo, o professor Tarcísio Vendrusco, que são mais na parte acadêmica de orientação, mas o trabalho dos alunos se dá em processos reais. Desde o primeiro semestre que o aluno passa para a prática jurídica, ele passa a ter contato com o processo eletrônico, né? Até um tempo atrás nós tínhamos o processo físico, até para a comunidade que está nos acompanhando, né? A partir disso, teve um crescimento muito maior com a pandemia. Os processos que eram físicos até um tempo passaram a ser eletrônicos. Então, através do sistema EPROC, né, na Justiça Estadual, os alunos têm a possibilidade de acompanhar os processos, todos eles, e hoje aqui no escritório de Frederico nós temos processos tramitando próximo a casa de 200 processos, em andamento, processos de assistidos nossos que estão acontecendo. Então o aluno tem o contato com essa história de vida, professor, com essa história de vida. E até para que os alunos tenham essa noção, são atendimentos principalmente voltados à área de família. E quando eu sou alguém que trabalha na área criminal, né? E eu digo que às vezes na área criminal é fácil, né? Um está vivo, o outro está morto, algo assim, né? E a área que nós mais atendemos, porque é uma demanda do município, da comarca, não só do município, né? A nossa comarca abrange uma quantidade grande de municípios, e o nosso NPJ atende todos os municípios da comarca, e principalmente a área de família é atendida. Essa é a grande demanda. Então, para o pessoal que está acompanhando, os alunos, quando eu falo área de família, eu falo de solução de união estável, divórcio, pensão, guarda, regularização de visitas, né? Então, essa questão que envolve. E aí, para os nossos colegas profissionais do direito, é importante salientar que é um atendimento naquele nicho de pessoas que buscam a defensoria pública. Então, são pessoas que não têm condições de pagar um advogado, que não têm condições financeiras para isso, né? Então, muitas vezes, o próprio Poder Judiciário faz o encaminhamento para o escritório de práticas jurídicas, e nós, então, através da doutora Paula e com o acompanhamento dos alunos. Então, a doutora Paula faz a escuta dessa pessoa, que já é um procedimento muito importante, a pessoa chegar, buscar uma orientação jurídica e ser ouvida, né? Muitas vezes é uma demanda de simplesmente entender os seus direitos, né? Que não é tão simples assim, né? Simples para nós do direito, mas para as pessoas é aquela angústia. Então, é feito o atendimento dessas pessoas, e se for o caso de
realmente ajuizar uma ação, também. O aluno que acompanhou o atendimento tem a possibilidade de já ali, na sequência do que está acontecendo, poder iniciar, então, a famosa petição inicial dos alunos. E já aproveito, professor Paulo, peguei a palavra aqui, né? Esse procedimento muito parecido ocorre no escritório de práticas em Palmeiras das Missões. Lá o viés é um pouquinho diferente. O nosso escritório de práticas tem sede junto à Justiça Federal, lá em Palmeiras das Missões, e o principal atendimento que se dá lá são demandas relacionadas à Justiça Federal, né? Questões previdenciárias, né, que muitas pessoas precisam desse atendimento na área previdenciária, questões que envolvem as autarquias federais, por vezes conselhos de classe, e ainda, e aí vem de novo, chega no mesmo ponto, a orientação jurídica em outras áreas. Né? Então, estou com uma dúvida na área trabalhista, estou com uma dúvida na área de família. Então, o escritório de Palmeira, que atende lá, tem esse viés mais da Justiça Federal, mais previdenciário também, somente para pessoas carentes. Né? E após isso, então, os alunos tendo contato e professores, aquele contato que muitas vezes a gente encerra o atendimento e o aluno sai de dentro da sala de atendimento com lágrimas nos olhos. Porque ele conhece ali o direito da vida real. Né? Não tem pastinha simulada, não tem... É o atendimento real da pessoa necessitada, da pessoa que vem buscar a justiça, que vem buscar o direito, e nós, então, enquanto universidade, propiciamos para o aluno esse tipo de ambiente, professor Paulo. Né? Um ambiente propício para o aprendizado, propício para a humanização do aluno diante daquela necessidade da comunidade, porque tu se humaniza percebendo as dificuldades que a sociedade tem. Por vezes a gente pode ter exemplos de mas por que aquela família ficou tão desestruturada assim? Conhecendo a realidade daquela família, a particularidade, a gente se torna um pouco mais humano, um pouco mais sensível a essas demandas também. Fica mais fácil entender o que ocorre na sociedade hoje em dia. E a escolha por essas demandas aqui é justamente por ser uma busca muito grande. Né? Nós praticamente temos nossos horários, né, sempre preenchidos, porque é uma busca da comunidade por esse atendimento que a universidade oferece gratuitamente. Não, Tiago, a gente consegue observar o papel importante do curso de Direito como um laboratório, vamos dizer assim, né? Cumprindo com a tua função social, e a gente sempre deixa muito claro isso, a advocacia sempre compreendeu e compreende que nunca o escritório de prática jurídica tirou o serviço, né, a atividade, muito pelo contrário, a gente colabora, né, colabora com o Poder Judiciário, colabora com a resolução dos conflitos e essencialmente para isso, né, para o nosso aluno ter essa oportunidade. A gente sempre conversa com os alunos e eles dizem: professor, eu realmente preciso ir, eu tenho trabalho, né, eu encaixo um horário, né, eu sei que vocês do escritório de prática jurídica também insistem nesse ponto, e a gente vai fazer esse mantra cada vez mais com os nossos alunos. A prática é fundamental, é nesse momento que você vai ter uma outra visão, como tu bem colocou, né, com uma visão humana do processo, uma visão humana do atendimento das pessoas que estão envolvidas, e faz toda a diferença, né? Então a gente insiste para os nossos alunos, faz eles compreenderem o quanto é importante aproveitar essa estrutura que o curso de Direito aqui da URI assim, disponibiliza, e é fantástico. Ontem nós tivemos a oportunidade de ter uma palestra com o nosso egresso Marcos Reolon, que está nas fases finais aí do concurso para Ministério Público promotor do Trabalho, um concurso extremamente concorrido, e ele está indo para as próximas fases, para a última fase, e ele relatou isso para os nossos alunos, o quanto a prática é importante, o quanto isso auxilia para o exame da ordem, o quanto isso auxilia num concurso público, o quanto isso auxilia como pessoa, como profissional, como operador do direito, e esse é o momento. Esse é o momento, professor, e é um orgulho para o curso, né? A gente poder oferecer para os alunos um local que, eu digo sem nenhuma modéstia dizer isso, professor Pablo,
que nós conseguimos oferecer hoje para o aluno um espaço de estágio prático tão melhor ele vai encontrar em qualquer instituição, em qualquer escritório que ele possa vir a realizar um estágio fora da universidade. Um escritório completo, um escritório com atendimento de pessoas, com acompanhamento do processo do início ao fim, hoje através do processo eletrônico, em que os nossos acadêmicos têm a senha, a possibilidade e, claro, o compromisso, né? A comunidade acadêmica que acompanha, a comunidade regional que acompanha o podcast também tem essa tranquilidade que os nossos alunos eles estão ali sob sigilo, sob aquela questão jurídica que nos envolve no sigilo das ações, mas a possibilidade do aluno de ter acesso ao processo, saber que aquela pessoa que ele atendeu no escritório de práticas, o que aconteceu com aquele processo. O que houve, qual foi o acompanhamento, tem audiência, não tem audiência. Então, essa é uma realidade, professor Pablo, que não acontece em muitos estágios, em que a pessoa acaba estando lá numa repartição, fazendo um ato só. Acompanha só uma coisa, ou acompanha às vezes só audiência, ou acompanha algumas questões, mas não tem acesso ao processo inteiro. Então, no escritório de práticas, hoje, nós temos a possibilidade de ofertar para os alunos o todo do processo, o conhecimento integral das demandas. E a gente não pode deixar, né, professor, além dos processos, então, né, os pais que estão acompanhando tenham a confiança que seus filhos estarão estudando num curso que oferece um laboratório completo para a prática jurídica, mas mais que isso, os projetos. Os projetos que nós temos, esse projeto de atendimento de pessoas, está dentro da assistência às pessoas necessitadas, mas nós temos outros que são tão importantes quanto. Por exemplo, o atendimento de vítimas de violência doméstica. As pessoas que buscam o Poder Judiciário através de medidas protetivas. Então, nós temos um projeto em parceria, e aí vem um trabalho multidisciplinar que somente a universidade consegue dessa forma, que é o atendimento psíquico e jurídico das vítimas de violência doméstica. Então, um espaço para que as vítimas possam entender, também expor suas questões psicológicas, para um grupo específico de psicologia e depois ter um atendimento jurídico. Nós participamos de um fórum há poucos dias e nós sabemos que é o único projeto que oferta atendimento jurídico dentro, né? Claro que a Defensoria Pública, que os advogados vão prestar esse serviço quando a pessoa vier buscar, sem dúvida nenhuma. Mas dentro de um programa de acolhimento das vítimas é o único. E quem sabe um dos únicos que nós tenhamos no Estado. Ainda, o atendimento que já passou de 1000 audiências de adolescentes em conflito com a lei, adolescentes que praticam ato infracional, quando eles são chamados no Ministério Público, nós também acompanhamos, né, essas pessoas nessa condição, e isso nos dá uma possibilidade de que os alunos vivenciem todas essas experiências. É a experiência do pai que está descobrindo o fato que o filho praticou, o fato criminoso lá naquele momento, estão tendo uma experiência de vida, estão tendo uma experiência, o que nos relaciona com violência doméstica, que infelizmente é um mal muito grande, né? Então também tem o contato com esses projetos, e tudo isso só existe para os alunos. É uma devolução para a comunidade, mas o motivo de existir é para que os alunos também possam com isso aprender. Né, professor Pablo? Eu acho que o currículo do curso ele tem um viés de construirmos os alunos com uma carga teórica que é necessária, mas também aquele aluno que saia dali sabendo o que está fazendo, sabendo atuar, com total tranquilidade, conhecendo as ferramentas do Poder Judiciário. Acaba nesse ponto, nós temos um trabalho bem completo com os alunos. Tiago, e a gente observa no meio acadêmico, não só no meio acadêmico, mas também nesse contato com os pais, quando tem a procura pelo vestibular, a preocupação do curso, seja ele AD, seja ele presencial, e todos os cursos, da questão prática, né? O quanto isso é importante, o quanto isso faz diferença na formação acadêmica. Eu sei que isso parece um tanto quanto óbvio, mas se a gente analisar, eu digo, não vamos citar nenhum curso, nada, não é esse o objetivo, mas a gente observa quantos cursos, né, que não tem uma preocupação muito efetiva com a prática. Eu volto a dizer, seja ele online, seja ele AD, seja ele presencial, e essa é uma preocupação muito grande dos pais. O que o meu filho vai poder ter de ferramentas para que ele vá aplicar na
prática aquilo que ele aprendeu durante 4, 5 anos. E isso a gente observa que faz toda a diferença para os nossos alunos. É uma diferença grande, professor. Eu conversava há pouco com o Dr. Douglas, que eu acho que eu falhei quando falei do NPJ de Palmeira. Dr. Douglas é o advogado que atende do NPJ de Palmeira, junto com o professor Maurício, o professor Sérgio, que atendem os alunos. Então, o Dr. Douglas atende lá. E eu falando com ele justamente essas questões de preparação do aluno da questão prática, né? Acompanhar em audiência, professor Pablo. Muitas vezes o aluno que ele está começando, ele precisa de uma audiência e entender o que está acontecendo ali, porque amanhã ele vai estar numa audiência. Acompanhar o aluno em um júri, né? Acompanhar o aluno numa visita, acompanhar alunos em visitas a presídios, visitas a Porto Alegre, junto aos nossos órgãos, tanto o Tribunal de Justiça, por vezes um presídio central, por vezes o Ministério Público. Então, os alunos terem esse conhecimento das instituições, a própria OAB. Então, esse contexto é importante. Eu trago uma frase, quando eu recebi a carteira da OAB, que o presidente, na época, disse assim: com essa carteira, Tiago, claro que não podemos interpretar literalmente, né? Mas tu pode abrir um escritório até embaixo de uma laranjeira, né? E é isso que hoje, nesse mundo que a gente vive, tu saber que tu vai estar formado, está apto, e que realmente, com as ferramentas que nós temos de atendimento hoje e os anseios que a sociedade busca, não é necessário obrigatoriamente que tu tenha um escritório montado, mas é necessário que tu saia de uma formação que te supra tudo isso. Eu estou atendendo de casa alguém, eu tenho a minha OAB, eu atendo de casa, eu faço os meus processos de casa, mas eu tenho o conhecimento prático de tudo isso. Então, também chamo aqui, né, professor Pablo, aproveito para chamar os alunos. E nós temos exemplos, professor Pablo, e aqui eu toco em todos os alunos, alunos que estão fazendo estágio em instituições que poderiam abonar, e mesmo assim eles vêm até o escritório de práticas. Porque, olha, eu estou fazendo estágio em tal local, mas eu estou tendo na sala de aula contestação. Então eu quero aprender contestação. Então ele vem lá no escritório e tem contato com o processo real, tenho contato com isso, eu trabalho lá, mas eu não posso atender pessoas, não está dentro do meu estágio. Então ele vem no escritório de práticas, atende a população, claro, junto, sempre acompanhando, né, os nossos advogados, né, os professores, quando for o caso, orientados pelos professores, mas o que demonstra que o que a universidade oferece hoje é um estágio completo, né, na área jurídica, completo. Nós não podemos dizer que hoje um aluno possa se formar na universidade sem conhecer as ferramentas do processo eletrônico, sem conhecer como um processo como ele inicia e como ele termina, né, professor Pablo? Eu acho que esse é um compromisso de tempo, é um compromisso que é um orgulho a gente estar aqui com o professor Pablo, que foi historicamente nosso coordenador, né, do escritório de prática jurídica, né, alguém que colocou o escritório de práticas num padrão muito alto, né, professor Pablo, a gente agradece aqui, e que os alunos hoje, nessa continuidade, o senhor como coordenador do curso, sempre nos cobrando, e eu passo essa cobrança, os pais que estão ouvindo, pergunta para o filho, tá na prática, filho? Que dia que tu tá indo? Quantas pessoas tu atendeu? Porque isso é oferecido, né, professor Pablo? Essa conscientização que a gente sempre insiste com os nossos alunos, ela tem que ter. Eu na minha época, a gente sempre fala isso, na minha época de faculdade, lá nos idos de 99, 2000, o quanto isso para mim fez diferença, né? De compreender melhor, de ter uma outra visão, e é o que os alunos, a gente sempre insiste com eles, né? É essencial, é fundamental, tem essa estrutura. Tem um corpo de professores assim fantásticos, melhores professores de todas as áreas. Se nós formos analisar hoje, eles estão nos escritórios, nossos escritórios de prática jurídica, e esse vídeo tem esse objetivo também para os nossos alunos, para eles aproveitarem, para eles sugarem os nossos professores, para eles irem no escritório de prática, para eles vivenciarem o processo real. E a gente sempre fala, né, professor Tiago, que o nosso aluno ele se forma e ele já participou de uma audiência, ele já vivenciou, ele já pisou no fórum, ele já pegou um processo real na mão. Então isso é muito importante. Eu acho que essa confiança que os pais
passam para nós, coordenação de núcleo de prática jurídica, para nós professores, eles têm absoluta certeza. E a gente endossa aqui. Eles têm essa possibilidade, eles têm essas ferramentas. A gente observa no dia a dia os que passaram no exame da ordem, os que né, exercitam no dia a dia, o quanto são bem formados, o quanto eles são preparados, e isso passa pela academia, isso não adianta. Aquele aluno, aquela aluna que aproveitar esse momento da faculdade, com certeza vai ter muitos ganhos na carreira que for alcançar, né? Se for para advocacia, se for concurso público, se for para crescimento pessoal, essa conscientização a gente faz diariamente, né, professor Thiago? Exatamente, professor. E como a gente tem esse espaço, tem essa disponibilidade, os alunos têm essa ferramenta, claro, né? Sempre vai depender do aluno buscar mais. E o escritório de práticas, a prática jurídica da universidade, assim como o curso, ele está aberto para isso, né? Não há limite para a quantidade de práticas, pode existir o tempo mínimo de práticas, isso nós garantimos para a sociedade. Nós não estamos largando na sociedade pessoas que desconhecem o direito, né, professor Pablo? Porque eu acho que é importante a comunidade saber esse compromisso com a seriedade. Então, nós não estamos formando profissionais sem conhecimento. Sim. O médico tem a residência médica, né? Nós temos a prática jurídica. Então, eu sempre digo para o aluno, o que nós não podemos ter é mais medo que o cliente de chegar numa audiência. Né? Exato. Fazer aquelas brincadeiras finais, né? Chega na audiência, o cliente está tremendo. Se o advogado está tremendo também, vai ficar um pouco ruim. Né? E a prática é essa possibilidade do aluno vivenciar essa experiência sendo o tempo todo acompanhado. Então, a gente sempre diz, o momento de errar é aqui. Na prática não vai errar porque ele vai estar assistido, né? O momento dele é aprender é ali. A partir que ele estiver sozinho com o escritório dele, daqui a um pouco o errar vai ser responsabilidade dele, né? Aqui com pessoas acompanhando, assistindo, está ali para aprender. O erro vai acontecer, mas alguém ali vai dizer, opa, nós vamos corrigir isso, não gera prejuízo a ninguém, e é o processo de aprendizado na prática mesmo. Então, alunos, né, prestem conta, os pais perguntem quantas pessoas tu já atendeu no escritório de práticas, né? Principalmente aqui em Frederico Westphalen, às terças de tarde nós temos atendimento à comunidade. As pessoas podem ir no escritório de práticas, fazem o agendamento do atendimento, então conforme a disponibilidade, porque temos um número expressivo de processos, é agendada essa data e é feito esse atendimento então. Né? Perfeito, professor Thiago. É essencial, obrigado pelas informações, esse momento de esclarecimento, de conscientização, de troca de ideias, como eu disse, para a comunidade, para o meio jurídico, para os colegas advogados e advogadas, para os alunos, é muito importante, né? O curso aproxima cada vez mais da comunidade, mostra a sua importância, né? O quanto ele é importante, o quanto ele está inserido, o quanto ele é essencial. São mais de 31 anos formando alunos, formando profissionais, e isso sim passa e cada vez mais, e você está numa brilhante função ali, desenvolvendo uma coordenação de núcleo de prática jurídica fantástico, e te agradeço então, em nome de todo o curso do Direito aí, pelas informações, por participar do nosso podcast, Pode Isso, Doutor, hoje sobre a prática jurídica, sobre a importância da prática jurídica, sobre o papel da prática jurídica, e situar os nossos alunos. Vamos passar esse episódio não só para os alunos, mas para os pais também. Quando a gente tem, os pais vêm buscar informações sobre o curso de Direito, esse episódio eu vou, com muito carinho, eu vou distribuir para eles verificarem um outro papel do curso de Direito, que não é só aquele curso teórico, nós temos também bastante com relação à prática. Prática, vivência. E deixo aqui, né, a comunidade que tiver dúvidas jurídicas, claro que dentro daqueles aspectos éticos que nós possamos responder, enviem para o curso, através das plataformas, né, perguntas jurídicas. Daqui a pouco a gente marca, né, professor Paulo, para trazer nossos colegas advogados que atendem. A gente traz uma vivência aqui, né, uma vivência sobre alienação parental, uma vivência sobre perguntas sobre divórcio, perguntas sobre direito de família, perguntas previdenciárias. E a gente pode estar num outro momento trazendo esse lado prático aqui para a comunidade também. Agradeço ao professor Pablo, professor César, que está nos controles, comunidade acadêmica, contem conosco, o escritório de práticas está aberto, tanto em Frederico quanto em Palmeiras das Missões. Obrigado, professor Paulo.
Perfeito, obrigado, professor Thiago, professor César, aos nossos apoiadores do nosso podcast que auxiliam, que fazem com que esses episódios venham, que a gente consiga cada vez mais estar atrelado à nossa comunidade jurídica. E até mais, com o próximo programa, com um próximo episódio e do nosso podcast Pode Isso, Doutor. Pode isso, doutor. Obrigado, professor. Um abraço.